Neste momento, será desfeito o dispositivo de honra. Agradecemos e convidamos as autoridades a ocuparem assentos reservados no auditório. Pedimos a gentileza de permanecerem no palco apenas a Adriana Portugal e o Pedro Freitas. Bom, convidamos para subir ao palco o auditor técnico de controle externo, Euderiques Pereira Marques, diretor de controle externo de obras públicas do TCE Amazonas. Pessoal, nesse momento, a gente gostaria de celebrar a integração que a gente tanto comentou na abertura, de uma forma um pouco diferente. Nós pensamos em de diversas formas a gente trazer para vocês as experiências de auditoria de obras aqui do pessoal do Amazonas, porque desde quando a gente começou a organizar o evento, me chamou muita atenção, essa forma, as dificuldades e os perrengues que eles passam aqui. E a gente pensou em 1000 maneiras de fazer isso, e resolvemos que agora, na abertura do evento, para fazer um momento mais descontraído, em que a gente possa fazer essa apresentação, e, ao mesmo tempo, aproveitar para conhecer da iniciativa do Águas de Manaus, que nós também expusemos lá embaixo, junto ao restaurante, Tratar Bem Manaus, um painel, e nós vamos ter a explicação do diretor-presidente do Águas de Manaus sobre isso. Então, esse é um momento mais descontraído, e eu não consegui mexer aqui, não. Como é que faz para botar os slides? Bom, podemos inverter. Ah, não, foi. Eu pedi para o Euderiques, ele é diretor de controle externo de obras públicas aqui no Tribunal de Contas do Amazonas. E eu pedi para ele selecionar umas fotos para a gente avaliar esses fatos curiosos sobre a auditoria aqui no estado do Amazonas. Essa é só uma das possibilidades que a gente tem de fazer essa integração nesse evento, porque a gente pode aproveitar todos esses momentos posteriores que teremos para uns aos outros contarmos dessas nossas interações e a gente, quem sabe, até preparar novos capítulos para novos livros. Vou passar o microfone para o Euderiques e a gente vai falando junto. Obrigado, Adriane. Quando a Adriana me convidou e pediu para mim falar fatos curiosos sobre auditorias aqui no Amazonas, bom, eu pensei, no Amazonas nós temos vários tipos de obras, temos obras milionárias, obras de infraestrutura que envolvem grandes volumes de recursos, mas a maior dificuldade nossa realmente é com o tamanho do Amazonas, é com a logística que temos em fazer as nossas inspeções. O Amazonas hoje, ele ocupa uma área territorial que é 4 vezes o tamanho da Alemanha. A Alemanha, Espanha e França juntas não chega ao tamanho do Amazonas. Então, o deslocamento é muito difícil. Nós não temos transporte terrestres aqui, igual tem lá no Sudeste, no Sul.
Então, ou nós vamos de avião ou de via fluvial. Às vezes, até os dois trajetos, avião e fluvial, ou às vezes avião fluvial e terrestre. Então, o acesso não é fácil. E eu achei importante falar das nossas dificuldades, falar da importância que tem do nosso deslocamento, da nossa visita técnica, de identificar as dificuldades e os processos de construção, a logística que o construtor também faz aqui no estado do Amazonas para chegar o material até o local de execução. Como eu havia falado, não tem linha aérea. São poucos municípios que têm linhas aéreas aqui fixas. Então, muitas vezes, temos que locar aviões e estamos sujeitos a qualquer incidente, né, em qualquer turbulências que tem durante qualquer voo. Mas é comum você alugar um avião para poder deslocar até as comunidades. Como eu disse também, às vezes vamos de avião, chega na sede do município, tem que deslocar as comunidades ribeirinhas. Muitas vezes é de barco, a maioria das vezes, mas acontece também de pegarmos estradas. Então, acontece vários incidentes. Então, isso faz parte da nossa atividade. É um risco que a gente já está ciente que está correndo, mas temos que exercer nossas funções. Né? O deslocamento fluvial, ele não é fácil. Às vezes, tem comunidades que demoram 12 horas de lancha para chegar. Precisamos ir. Assim, saímos de manhã, normalmente é 6 da manhã, voltamos à noite. E hoje ainda está bom, ainda tem Starlink, né, para a gente poder colocar na lancha e não ficar tão perdido, mas antigamente não tinha. Então, já ficamos à deriva várias e várias vezes. Como a distância é muito longa e a logística é muito difícil, então nós precisamos nos precaver de não faltar principalmente combustível. O tanque da lancha não tem autonomia suficiente para conduzir e voltar. Então, precisamos realmente ir junto com os tambores de combustível. Senão, você não chega na comunidade. Após o trajeto de lancha, também tem outra dificuldade, que é o acesso à comunidade. Não é só chegar na lancha. Muitas vezes a comunidade não está localizada ali na beira do rio. Você tem que deslocar, às vezes andar 500 metros, 600 metros, até 1 quilômetro para chegar na comunidade, para você identificar ali o serviço executado, chegar até o local de execução da obra. Trilhas também, como já havia, essas só algumas foram selecionadas, mas realmente não é fácil, não. Ir nas comunidades ribeirinhas não é brincadeira, você passa por um tempo, chuva, umidade, e você está sujeito às intempéries do tempo, não tem jeito. Trilhas, cobras, e não, Adriana, eu nunca vi uma onça. Tá? A onça não, menos pior. Até porque tivesse visto, acho que não estava aqui. Mas faz parte da atividade, esse deslocamento é fundamental. Aí vem a questão, temos muitas obras de valores vultuosos aqui, mas eu queria falar das obras das comunidades ribeirinhas, as obras das pessoas que estão isoladas realmente no meio da floresta. A mesma dificuldade que nós temos em nos deslocarmos daqui de Manaus para chegar na obra, para poder ver uma obra, é dobrada para o construtor. Porque ele tem que chegar, ele tem que levar material, cimento, areia, tijolo, nessa comunidade. E aí, como fazer esse deslocamento, como fazer uma composição de custo. Por que é importante nós irmos ver em loco? Porque a gente nós conseguimos ver a dificuldade que é em executar a obra numa região dessa. Como fazer um orçamento de uma obra numa região. Como calcular o deslocamento de material. O uso do pessoal para poder fazer o carregamento desse transporte. E às vezes a gente vai para ver escolinhas assim, pequenas. Aí vocês pensam assim, poxa, mas tem tanta obra milionária acontecendo em Manaus, por que não ver essas obras? Nós vemos essas obras. Mas é importante ver essas obras pequenas, porque tem um aspecto social. Se olharmos o Tribunal de Contas hoje, no Amazonas, como uma empresa, 90% dos municípios davam prejuízo.
o custo de deslocamento, de você ir fazer auditoria nessas comunidades é muito alto. Só o aspecto social é importante. As pessoas precisam saber que elas estão sendo assistidas. Então, é importante ter o nosso deslocamento. Para a gente ter também uma sensibilidade na hora de fazer uma auditoria, numa composição de custo, você identificar que o custo do metro quadrado da alvenaria, numa comunidade dessa daí, não é o mesmo na sede do município, que não é o mesmo de Manaus. Porque o material na sede do município vem de Manaus, vai de Manaus. Da sede do município, vai para a comunidade ribeirinha. Isso tudo é custo. Então, é muito difícil para nós, auditores, quando vamos fazer a inspeção, você olhar uma composição de custo, você já bateu o martelo, isso aqui tem sobrepreço. Está superfaturado. Não, não está. Às vezes, não. Então, temos que ter esse olhar. Dentro da nossa sala, no conforto do nosso ar-condicionado, no nosso computador, jamais a gente ia ter esse conhecimento. E não, jamais iríamos ter essa noção da dificuldade que é o deslocamento de você fazer uma obra dessa, executar uma obra dessa. Então, é importante, tanto o aspecto social, é importante para o gestor que está construindo, porque para ele é difícil também, é importante para o construtor e, mais importante, para a comunidade. A comunidade precisa saber que tem pessoas que olham por elas. Encontramos todos os tipos de situação, cidades às vezes alagadas, passamos por esses tipos de trajeto, auditorias que é feito realmente dentro d'água, cidade toda alagada, isso todos os anos acontece. É muito difícil porque nós temos que pegar o ponto exato do rio, porque se você vai com um período de estiagem, você não tem acesso às comunidades, porque está seco. Se você vai no período de cheia, você vai pegar as enchentes, aí você não vai conseguir ver a obra porque está debaixo da água. Então, esse time tem que ser certo, porque senão você não consegue fazer auditoria. E aí é uma pequena amostra de como é o deslocamento de mercadoria, de material. Muitas vezes a lancha sai da sede do município, a balsa, perdão, sai da sede do município, mas o calado do rio é baixo, então ela não chega até a comunidade. Então precisa ter o deslocamento com barcos pequenos assim. Então é colocado realmente material dentro do barco, da canoa, na rabeta, né, que aqui chama rabeta, e transportar até a comunidade. Chega lá, sobe todo aquele barranco que vocês viram lá, nas escadas improvisadas, para poder chegar nas comunidades, para poder chegar no local de execução. Então, não é fácil a execução da obra no interior. Não podemos ter o mesmo olhar, uma obra numa comunidade, o mesmo olhar que nós temos aqui para Manaus. Né? É difícil até para manter o profissional do CREA lá nas comunidades, para poder executar uma obra dessa. Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer você. Nossa, tá? quando eu ouvi esses relatos sem ver as fotos, eu juro que eu pensei, nós todos precisamos saber disso. Né? Eu acho que vocês deram para nós, nesse último ano que a gente veio aqui organizar o evento e saber dessas histórias, na verdade, uma verdadeira lição do amor à profissão de auditor. Né? Vocês estão de parabéns, eu realmente fiquei impressionada e vou levar isso no meu coração, porque o que vocês relatam, inclusive, é essa questão de olhar para as pessoas, né? E essa importância de ir na comunidade, ver uma pessoa e dizer para ela, olha, estamos aqui olhando por você também, porque esse é o nosso papel. Né? E também é praxe, pelo menos alguns fazem lá, eu faço nas inspeções que eu vou, não olho só a infraestrutura da escola, também eu vejo, está tendo merenda, como é que está sendo o transporte? A gente faz esse trabalho, porque a governamental não vai até esse local, ela vai até a sede do município, então a gente complementa. Como é que está tendo a merenda? Você está seguindo o cardápio? Né? Isso é o princípio da obra sustentável, né? Porque não adianta você construir alguma coisa que você não vai fazer uso, não vai trazer o benefício efetivo para a sociedade, né? Eu fico muito agradecida pela sua apresentação e para mostrar a dicotomia dos problemas que a gente vive aqui, a gente passa dessa visão de olharmos para as comunidades e tentarmos atender a necessidade dessas comunidades para o olhar sobre Manaus, que é um olhar absolutamente diferente. Né? Manaus é uma cidade, eu acho que estou errada nessa quantidade, 2 milhões de pessoas? 3. 2.200.
né, tão urbana quanto qualquer outra capital no Brasil, com todos os problemas urbanos das outras capitais e convivendo ao lado com as dificuldades das comunidades ribeirinhas. E para falar sobre um programa que trata bem Manaus, a gente trouxe o diretor-presidente do Águas de Manaus para comentar esse programa Trata Bem, e eu convido a todos para conhecer lá embaixo, né, a exposição que a gente trouxe desse programa, que o nosso diretor vai falar, e também a conhecer a nossa linda feirinha que fizemos só para vocês poderem aproveitar e conhecer também as belezas do artesanato manauara. Boa tarde a todos e a todas. Adriana, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Pedro Augusto Freitas, eu sou diretor-presidente da Águas de Manaus, que é uma empresa do Grupo Egeia. Eu vejo colegas aqui espalhados pelo Brasil, nós também temos operações espalhadas no Brasil. Nós temos 3 PPPs no Espírito Santo, estamos agora mobilizando a nossa operação no estado do Pará, estamos mobilizando a nossa operação no estado do Piauí. Então, nosso trabalho aqui, de fato, o grupo hoje atua em mais de 800 cidades, então a gente, de fato, tem um olhar muito especial e muito carinhoso para o saneamento básico, em especial aqui em Manaus. Se vinha dizendo dessa dicotomia entre o interior e a cidade, ela é parcialmente verdadeira, né? Porque Manaus, apesar de ser a maior capital do Norte, a 5ª capital do Brasil em termos de PIB, 53% da área de Manaus são áreas informais. Então, grande parte da população manauara vive no que a gente chama de becos, palafitas e hip-raps, que são áreas que no Sudeste e em outras regiões do Brasil são favelas, mas aqui são favelas o aspecto da região Norte. E uma coisa que a gente aprendeu trabalhando aqui em Manaus e que nos permitiu, inclusive, ampliar nossa atuação para o estado do Rio de Janeiro e agora para o estado do Pará, é que é importante que nós adaptemos nossa operação à cidade, não esperar que a cidade se adapte à nossa operação. E isso a gente aprendeu porque quando o Grupo Egeia entra em Manaus em 2018, nós tomamos uma decisão de que o primeiro local que receberia investimento nosso seria uma palafita, que é o Beco do Nonato, que foi um projeto que, inclusive, ganhou prêmios internacionais, prêmio com reconhecimento da ONU, porque a gente precisa começar saneamento com quem mais precisa. Como você, Adriana, falou na sua fala, o presidente Yara também foi muito enfática nisso, nós precisamos pensar em infraestrutura do ponto de vista de sustentabilidade, do ponto de vista de meio ambiente. E quando a gente analisa os dados de infraestrutura, saneamento básico é o que tem o menor estoque de infraestrutura implantado ao longo da história, porque, de fato, o saneamento básico no Planasa, na década de 70, com o fomento e criação das companhias estaduais, focou muito em água. Desde então, a gente teve praticamente um apagão em investimento, e só em 2020, com o novo marco saneamento básico, que, de fato, o saneamento básico voltou a receber investimentos maciços. Então, fazer investimento em saneamento básico, investir em saúde, investir em meio ambiente, investir em dignidade da pessoa humana, investir em justiça ambiental, inclusive. Então, para que a gente conseguisse entrar no Beco do Nonato, que foi esse local que a gente elegeu como primeira região de Manaus a receber investimento, a gente teve que adaptar absolutamente tudo da nossa operação e tudo do nosso investimento, porque não há norma técnica de engenharia do mundo que ensine a fazer obra de água e esgoto numa palafita. Então, foi um processo um pouco de tentativa e erro. A primeira tentativa tentando seguir a norma técnica. Fizemos toda a tubulação de água, que é mais leve, assentada no chão, com os hidrômetros no chão. Primeira chuva, o nível do igarapé subiu, levou tudo. Então, nós entendemos que, para conseguir atender palafita, a gente tem que fazer a rede de água assentada nas passarelas das palafitas. De modo que, quando na cheia do rio, que é algo que nós aqui da região estamos acostumados, a passarela da palafita sobe, a nossa operação sobe com a rede junto e desce com a rede junto. E quando a gente fala de esgotamento sanitário, a nossa equipe teve que, de fato, entrar embaixo das palafitas, numa situação super difícil de implantar, para que a gente conseguisse efetivamente coletar e tratar o esgotamento sanitário dessa estrutura. Então, nós aqui na nossa sede, que é aqui do lado, aqui no Aleixo, a gente tem uma réplica do Beco do Nonato, mas fica o convite a vocês e aos senhores que quiserem visitar, a gente organiza uma visita para que vocês vejam em loco o que é fazer investimento de água e esgoto em palafita. Que é um negócio diferente, não tem imagem do mundo que consiga expressar e mostrar o ganho e mostrar a dificuldade que é de fazer a obra. E, falando especificamente do Trata Bem Manaus,
a gente está falando de um plano de investimento de 3 bilhões de reais até 2045, sendo que desses 3 bilhões, estamos falando de 2 bilhões só em esgotamento sanitário. Aqui em Manaus, do ponto de vista de abastecimento de água, a gente já está universalizado, o que é uma dicotomia em relação à região norte, porque 64% da população da região norte só que tem acesso à água tratada. E do ponto de vista do esgotamento sanitário, a gente termina o ano próximo a 40%. Né? E para a gente fazer o Trata Bem Manaus, a gente, de novo, fizemos um modelo que se adapta à realidade manauara. Então, Manaus, para quem não é daqui, reparem, por favor, ao seu redor, que é uma cidade com uma urbanização tipicamente portuguesa, ou seja, não planejada, com vielas muito estreitas, entrecortada por igarapés. Então, o nosso investimento não comportaria ter uma grande estação de tratamento de esgoto, que o impacto no Rio Negro seria muito grande, e que nem haveria espaço no subterrâneo da cidade para ter grandes tubulações coletoras de esgoto. Então, Manaus, e vocês vão ver bem no esquemático que tem aqui embaixo, a gente dividiu Manaus em várias micro-regiões, que são microbacias. Então, Manaus a gente montou um quebra-cabeça. E cada microbacia vai receber uma estação de tratamento própria para aquela região. Isso quer dizer que eu faço redes com extensões menores até o tratamento, eu tenho um intervalo menor entre a implantação da rede e o tratamento em si, e ao final do plano a gente terá 84 estações de tratamento de esgoto. 4 maiores, 2 que já estão implantadas, a terceira que inaugura agora esse mês, e a quarta que será iniciada no final do ano, e outras 80 menores, sendo que 60 já estão em operação, para que a gente consiga dar conta de tratar Manaus como um todo. Mas, para além do aspecto, efetivamente, do ponto de vista de engenharia de obra, tem dois pontos que eu queria ressaltar e já encerro a minha fala, porque eu sei que a agenda hoje é longa. A primeira delas, todos nós temos que estar preparados para a resiliência hídrica e para a resiliência ambiental dos próximos anos. Você falou muito na tua fala dos rios aéreos. Hoje, Manaus, a gente já percebe que tem um problema de seca das águas subterrâneas nossas. Aqui nós somos abastecidos pelo manancial, pelo aquífero Alter do Chão, e a gente já percebe, e tem os estudos da ANA sobre isso, que o aquífero Alter do Chão não tem que ser recuperado, muito em função dessa mudança climática que a gente vive. Então, há uma correlação direta entre o nível da água subterrânea e da água superficial, de modo que a seca da água subterrânea impactará, sim, a nossa água superficial. E nós, aqui da região norte, passamos por 2 anos consecutivos na maior seca histórica, ponto, que já tivemos. O Rio Negro, que é a nossa principal fonte de abastecimento de água, chegou à mínima de 12,11. E, para isso, por 2 anos, e já encerro aqui minha fala, Manaus hoje já está adaptada à mudança climática que estamos vivendo hoje. Em 2 anos, nós mudamos, na verdade, o nosso nível operacional, fizemos um investimento na casa de 20, 30 milhões de reais no nosso sistema de água, que permite que, se o Rio Negro baixasse mais 20%, estamos falando aí, se o Rio Negro chegasse a 9,90 de nível, não faltaria água em Manaus. Mas, para quem é de fora, se o Rio Negro chegar a 9,90 de nível, já não está chegando comida em Manaus, já não está chegando combustível. A água não vai faltar. Então, esses efeitos de mudança climática precisam ser levados em consideração no planejamento e na implantação da infraestrutura de um modo geral, porque isso é um fato que já aconteceu e aconteceu de forma cachapante e atropelou a todos nós. Então, um bom evento para todos. Estamos aqui à disposição para tirar qualquer dúvida sobre o nosso planejamento de água e esgoto. E como diz um grande amigo meu, que é diretor de Inteligência do Tribunal de Contas de Minas, que é o Pedro Henrique Azevedo, as auditorias públicas do Tribunal de Contas têm um papel essencial para o saneamento básico, que é acompanhar os nossos indicadores, acompanhar a alocação do recurso e acompanhar, de fato, que a gente vai conseguir chegar nas metas do Plano de Saneamento Básico brasileiro. Muito obrigado. E pode contar que o IBRAOP está trabalhando esse tema mesmo. Eu queria agradecer a ambos, né? Essa questão da inovação que você trouxe é extremamente importante. A gente percebe que as soluções precisam ser customizadas, né? E aqui, mais uma vez, é um exemplo da necessidade dessa adaptação, né? Muito bom, muito obrigada pelo apoio de trazer o painel para a gente. O convite está aceito, eu vou lá conhecer o Beco Nonato. E eu convido você também para estar com a gente aqui amanhã no painel de saneamento, que nós vamos tratar, dentro dos tribunais de contas, o nosso ponto de vista sobre essa universalização. Tá bem?
Então, tá bom. Muito obrigada, gente. Queremos agradecer.